é que esta comissão parlamentar de inquérito foi novamente atacada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, que em sua live de hoje à tarde, que aliás continua, disse o seguinte, aspas, sabe o que eu diria para o senador? Prezado senador, frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recurso público que seu Estado desviou. Vamos investigar o teu filho, que a gente resolve esse problema. Desvio mata, frase não mata. Eu queria, com a permissão dos senhores, presidente, dizer, com todo respeito ao presidente da República, que o que mata é a pandemia. Né, pela inação, inépcia, que eu torço que não seja dele, porque nós não queremos fulanizar isso aqui. Com relação ao estado de Alagoas, ele não gaste seu tempo ociosamente, como tem gasto seu tempo enquanto os brasileiros continuam morrendo. Aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, se houver necessidade, todos, sem exceção, serão investigados. E aí, só acrescentando um comentário que o Renan não fez, mas era necessário, no dia 4 de maio, agora antes de ontem, saiu uma pesquisa no Estadão mostrando que, comparando a votação das cidades bolsonaristas com as cidades não bolsonaristas, você enxerga claramente uma correlação de um número muito maior de mortes nas cidades bolsonaristas. Então, por exemplo, no cenário máximo, que eles pegaram só municípios onde o Bolsonaro teve mais de 70% de votação no segundo turno. E aí pegaram esses municípios e compararam com os municípios onde o Bolsonaro teve menos de 30%, ou seja, os municípios mais anti-bolsonaristas do país. Comparando o primeiro grupo com o segundo grupo, o primeiro grupo teve 647% a mais de mortes na proporção por 1.000 habitantes do que o segundo grupo. Então, a palavra, as pessoas acreditarem na palavra do Bolsonaro faz toda a diferença. E infelizmente tem muita gente que acredita, né? Essa pesquisa é a prova cabal disso. Vai criar um caos, né, entre aspas, diz ministro Barroso sobre voto impresso. Olha, eu acho que ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O homem da verdade absoluta, não pode ser contestado. Eu estou preocupado se Jesus Cristo baixar aqui na Terra, ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 da Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, é sinal que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Pessoal, esse assunto aqui é sem comentários, é boçalidade pura. A minha opinião é essa aqui. Voto impresso. A única utilidade é as milícias pedirem para ver o comprovante de quem a pessoa votou. É exatamente. Em área de milícia, quando você sair da votação, vai ter um cara, um fiscal da milícia lá, que vai exigir para olhar se você elegeu o vereador da milícia, o deputado federal da milícia. É isso. É a única função do voto impresso é essa. O nosso sistema eleitoral não tem, basicamente, registro de fraude. Ele é seguro, e é o sistema que elegeu o Lula, o Collor, o Bolsonaro, o Fernando Henrique Cardoso, pessoas de matrizes ideológicas totalmente diferentes. Então não faz sentido nenhum essa desconfiança. E aí alguém respondeu ainda com esse comentário: vai ter muito empresário exigindo isso de funcionário também. Se não tiver votado de acordo com o patrão, é rua na certa. Exatamente. Então isso aqui só serve para destruir as eleições, tá? Essa história de voto impresso. E aí, já passando para a questão da CPI, eu não sei se isso aqui é uma piada que o UOL resolveu fazer, mas se for verdade, realmente, assim, é inacreditável. Nervoso, Pazuello já teme abandono e é aconselhado a ir fardado na CPI. E aí, como se não bastasse isso, ainda saiu a notícia de que ele mandou atestado para não ir na CPI hoje. E aí hoje ele aparece em reunião com o Onyx Lorenzoni, que é o secretário-geral da Presidência da República. Tava lá traçando as estratégias e tal. Ou seja, é isso, pra CPI ele tá com Covid, e isso porque ele já teve Covid recentemente, né, em outubro. Mas pra CPI ele tá com Covid, pro Onyx Lorenzoni ele não tá. Então
segue o jogo. E aí, seguindo, pessoal, hoje à tarde o ministro Queiroga foi na CPI e foi perguntado mais de 10 vezes se ele aprovava o uso de cloroquina em pacientes. Teve até um vídeo que viralizou aí, que mostrou cada uma das 10 vezes que ele foi perguntado. E todas as vezes ele respondia a mesma coisa. Olha, para dizer no Sistema Único de Saúde se qualquer droga é eficaz ou não, quem faz isso é a Conitec. O que é a Conitec? É a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Então tem uma lei de 2011 que regula a Conitec e tal, tá tudo certo. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Aí, olha que achado na parte da tarde que o senador Rogério Carvalho apareceu com a documentação quebrando o ministro Queiroga. A Nature é prestigiada? É uma instituição de prestígio no mundo? Não preciso só responder. Todos sabem que é. E ela diz, nas conclusões do estudo, conclui-se que o tratamento com hidroxicloroquina está associado ao aumento da mortalidade em pacientes com a Covid-19 e não há benefício da cloroquina. Não precisa aqui ninguém perguntar se a Nature tem credibilidade ou não tem. Ela tem credibilidade universal. Está aqui Harvard, estudo de Harvard. Está aqui a Cronkite. Para mim, isso está dado. E mais, tem uma coisa mais grave. A recomendação sem ter passado pela Conitec. Descumprindo a lei. Livre vontade do presidente da República que mandou usar, colocando em risco a vida das pessoas. A segunda questão, esta comissão de incorporação tecnológica, ela define o que pode e o que não pode ser utilizado no Sistema Único de Saúde. Portanto, está aqui uma nota do Ministério da Saúde que orienta o uso da cloroquina na fase 1, na fase 2, na fase 3, e isso não tem autorização legal. Mas os médicos podem, por livre iniciativa, pela liberdade dada pelo Conselho, pelo registro, prescrever. Não no Sistema Único de Saúde